Apesar de tentar pagar de bonzinho conciliador, há anos os Estados Unidos da América é alvo de críticas e ódio de outros países ao redor do mundo. Existe até conversas que as pessoas juram ser reais que coloca o pessoal da terra do Tio Sam como grandes manipuladores políticos daqueles que não medem esforços nem sangue para conseguir o que quer. O pior de tudo é que algumas dessas conversas já se mostraram teorias da conspiração verdadeiras. E hoje, aliás, você vai conhecer algumas das mais bizarras dessas teorias que chocou o mundo na época e continua deixando todo mundo impressionado atualmente. Então prepare-se e assista agora no Casos Estranhos 5 teorias da conspiração verdadeiras que chocaram o mundo. Como você vai ver na lista que preparamos, todas essas teorias da conspiração verdadeiras mostram a face perversa do governo americano ao longo dos anos e seus objetivos tórridos. Até aí tudo bem, se os americanos não tivessem simplesmente passado em cima de tudo e de todos para chegar lá, onde planejavam. Nem mesmo o próprio povo americano escapou dessas teorias da conspiração verdadeiras e as maquinações por trás delas. Você, aliás, vai ficar chocado com a malícia e a falta de humanidade de muitos dos líderes que passaram por esse país, conhecido hoje em dia como a maior de nossas potências econômicas e políticas. Quer apostar? Primeiro da lista, o caso do Golfo do Tonkin, chamado de incidente pelos Estados Unidos. O caso do Golfo de Tonkin seria o responsável pela entrada do país na Guerra do Vietnã na década de 1960. Como é contado até hoje, o incidente teria envolvido um navio de defesa e espionagem americano, o USS Maddox, destruído pela Marinha Norte-Vietnamita. Como é de se esperar sobre um assunto polêmico desses, várias teorias surgiram desbancando essa notícia de ataque divulgado pelos americanos. E com o passar dos anos, essa se mostrou mais uma das teorias da conspiração verdadeiras, já que o tal incidente jamais aconteceu. Esse teria sido apenas um motivo inventado pela então presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que já não se aguentava mais de vontade de entrar para o conflito. Aliás, os próprios vietnamitas asseguram na época que o tal ataque jamais havia acontecido. Em 2005 apareceram até documentos da Agência de Segurança Nacional NSA comprovando a frente por parte do governo americano e afirmando que nunca foi confirmada a presença dos navios torpedeiros do Vietnã. O próprio historiador da NSA chegou a escrever um relatório tratando sobre a distorção dos fatos no registro de inteligência no ano de 1964.
O experimento MKUltra. Outra das teorias da conspiração verdadeiras, como se ficou sabendo anos depois, envolve o bizarro projeto MKUltra. Boatos há anos afirmavam que a Agência Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos, executou alguns experimentos secretos de controle da mente de cidadãos, mais exatamente entre os anos de 1950 a 1973. Em 1995, provou-se se tratar de mais uma das teorias da conspiração verdadeiras envolvendo o governo estadunidense. Tanto que o presidente Clinton, nessa época, fez um pedido formal de desculpas aos americanos em nome dos governos passados. Mas o pior ainda está por vir. O tal projeto MKUltra envolveu o uso de drogas, eletrônicos, privações sensoriais, abusos verbais e sexuais, todos os tipos de tortura e até mesmo hipnose. Tudo isso para que o experimento de engenharia comportamental tivesse em andamento. Tudo isso foi feito em universidades, hospitais, prisões e outros estabelecimentos públicos privados do país. Todo esse horror veio à tona a partir de 1977, quando a Lei de Liberdade de Informação chamou a atenção para mais de 20 mil documentos suspeitos que acabaram virando assunto de audiência no Senado americano. Mas a verdade é que muita coisa ficou desconexa. Já uma quantidade ainda maior de documentos sobre o projeto MKUltra foram destruídos em 1973 pelo então diretor da CIA. As coincidências mais intrigantes ultimamente que podem ser um indício da existência do projeto MKUltra são o livro e o filme Laranja Mecânica, obra escrita por Anthony Burgess e adaptada ao cinema por Stanley Kubrick. Torturas e o conceito de ultraviolência são bastante presentes. O mais interessante de tudo é que o autor da história, Burgess, trabalhou para a inteligência britânica exatamente na época do tal projeto bizarro e poderia ter presenciado as execuções do MKUltra. Experimento Tuskegee. Vai tá aí. Boatos correram nos Estados Unidos, apontando os anos entre 1932 e 1972 como épocas de verdadeiras tragédias relacionadas à sífilis no país. Isso porque o Serviço de Saúde Público dos Estados Unidos teria realizado um estudo clínico, ainda sem um objetivo aparente, envolvendo afro-americanos do campo portadores da sífilis. O problema foi que nenhum dos homens que tinham a doença recebeu tratamento mesmo depois da década de 40, quando a penicilina foi descoberta como uma fonte de cura para isso. Essa foi uma das teorias da conspiração verdadeiras que deixou todo mundo de boca aberta. Isso porque, se o objetivo não era tratar essas pessoas, para que os Estados Unidos teria gastado tanto tempo nesse monitoramento? Várias pessoas morreram com a doença, mesmo depois do governo americano estar ciente do problema. Em 1970, por exemplo, dos 399 homens analisados pelo experimento que estavam contaminados com a sífilis, 128 já haviam morrido. Em relação às esposas desses indivíduos, 40 haviam contraído a doença e 19 dos filhos tinham nascido com sífilis congênita. Operação Northwoods. Sabe aquele boato de que os ataques de 11 de setembro teriam sido maquinados pelos Estados Unidos? Pois é. Essa não foi a primeira vez que teorias assim foram ditas por aí sobre os americanos. Uma das mais famosas é a Operação Northwoods, que consistia em séries de ataques terroristas patrocinados pelo próprio governo e que deveriam acontecer em solo americano para que Cuba levasse os
créditos e um conflito pudesse ser maquinado. É chocante. A gente sabe, mas isso, pelo menos sobre a última parte, sobre a Northwood, realmente aconteceu. E entra para a nossa lista como mais uma das teorias da conspiração verdadeiras. Mas, felizmente, o então presidente americano Kennedy recusou a estratégia, já que milhares de cidadãos americanos seriam fadados a perder a vida em nome da política. O plano horroroso, como apontam alguns documentos já divulgados, foi arquitetado por uma cúpula de militares americanos na tentativa de declarar guerra a Fidel Castro e suas políticas controversas. Aliás, a parte mais horripilante de tudo seria a simulação do ataque de um avião cubano a um avião americano, que traria a morte para centenas de pessoas, sendo boa parte estudantes universitários. Privacidade zero. Há anos, discussões acirradas dividiam opiniões sobre a culpa ou inocência do governo americano em um suposto caso de espionagem maciça contra toda a população dos Estados Unidos. Muitos ridicularizavam essa hipótese, mas recentemente essa se mostra também uma das teorias da conspiração verdadeiras. Em 2013, no entanto, Edward Joseph Snowden, ex-administrador de sistema da CIA e ex-contratado da NSA, decidiu revelar os podres do governo americano e tornar público os detalhes dos programas de vigilância global da NSA americana. Ou seja, toda a espionagem não se restringe somente à população dos Estados Unidos. Pessoas em todo o mundo foram rastreadas e escutadas secretamente durante anos, incluindo o governo brasileiro. E não forma se os dados da internet que eles recolheram, informações e conversas por telefones celulares também estão entre os primeiros subterfúgios da lista sob a desculpa de cuidar da segurança internacional. O problema é que os cidadãos mais ordinários, ou seja, comuns, também foram inclusos neste processo de espionagem. Fonte: Segredos do Mundo. Então, você acha que só são essas 5 teorias da conspiração que se mostraram ser verdade? Você sabe tão pouco, porque muitas outras teorias são reais e tem outras que estão sendo discutidas e investigadas. Obrigado por assistir mais um vídeo do Casos Estranhos, Registros de Investigação. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe seu joinha, compartilhe nosso vídeo, deixe um comentário sobre essas teorias e sobre outras teorias, também sobre algum outro assunto que você queira saber mais detalhadamente ou queira compartilhar com o resto do mundo da internet. Não se esqueça de se inscrever no canal e no nosso blog Conexão Sem Audiência. Também entre para a nossa comunidade no Facebook, Conexão Sem Audiência agora. Obrigado e até a próxima. Tchau.